Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe e eu venho trazer mais uma história. E o nome, como diz aí na descrição, a proposta. Não importa muito, né? Pro contexto, não importa com quem isso aconteceu, mas o que eu posso afirmar para vocês é que não é ficção, aconteceu. Havia um certo homem, na ordem aí dos seus 25, 24, 25 anos. Sei lá, 24 a 26 anos, não importa muito, mas nessa faixa etária aí. E esse homem, ele, desde que ele fez 18, ele sentiu uma confusão enorme dentro de si. Conflitos, desejos, vontades, que todos nós vivemos, fala sério. E quando ele completou mais ou menos 22 anos, ele foi tomado por um sentimento muito forte de que em breve ele iria morrer. Aquele sentimento era tão presente, tão real, que ele chegou a conversar com algumas pessoas sobre essa possibilidade, sobre o que para ele já era até uma realidade. Vocês desculpem o som, é que eu não tenho um equipamento de gravação, mas não importa, o que importa é o conteúdo. Ele chegou a conversar com algumas pessoas que ele sentia que em breve ele iria partir por algum motivo, não sabia o porquê, mas aquele sentimento era presente, era real demais. Tomava conta dos seus dias, não era só perturbação, porque quando é perturbação te deixa mal, mas era um sentimento de verdade, de premonição, mas que não trazia tanta dor assim, trazia um conformismo até. E o tempo foi passando, depois que ele teve essa conversa com a pessoa, talvez tenha se passado 1 ano ou 2, e um dia ele teve um sonho. Eu quero fazer abrir uma aspas aqui, abrir um parênteses, aspas não. Esse homem, ele não era religioso, ele não preferia nenhuma religião, mas ele cria em Deus. Talvez ele não soubesse, mas ele amava a Deus. Não soubesse naquela época. E ele cria. Ele sabia da existência de Deus. Como no fundo, todos nós sabemos. Talvez mesmo aqueles que se dizem ateus, eles tentam dar essa certeza de algo maior, esse sentimento de algo maior, eles tentam dar outros nomes. Mas todo mundo sabe, acho que está meio que gravado na nossa construção, que existe um Deus. Uns são inclinados a buscar outras coisas, a buscar outras verdades que lhe caem melhor, que eles são melhores, são mais palatáveis, mas eles sabem que existem algumas coisas que eles não sabem explicar. Bom, eu chamo de Deus, e esse homem também chamava. Então um dia que parecia um dia comum, sem nenhuma anormalidade além daquele sentimento presente, esse homem dormiu e durante o sono ele foi levado a ter uma experiência. E quando eu digo levado a ter uma experiência e não falo sonho, porque não foi um sonho. Foi realmente uma experiência fora de corpo, por assim dizer. Esse homem foi levado a um local, onde nesse local haviam 3 sóis. Porque as 2 primeiras coisas que esse homem notou quando chegou nesse local a arquitetura era diferente de tudo que ele já tinha presenciado, seja na internet, seja pessoalmente. O céu
Foi a segunda coisa que ele notou e ele viu 3 sóis. Haviam 3 sóis, literalmente. E no momento em que ele estava lá, ele podia ver um à esquerda, um no centro e um à direita. E logo depois que ele se viu naquele lugar maravilhado, a primeira coisa que ele pensou foi: eu morri. Aí quando ele pensou: eu morri, um homem apareceu do lado dele e falou: não, você não está morto ainda. Parecia um homem comum. Ele falou assim: vem, vamos dar uma volta. E era uma rua que parecia com algum tipo de paralelepípedo, mas era perfeito. E eles foram andando por aquela rua. Aquela rua dava acesso à cidade e mais ao fundo havia a orla, a praia. Eles foram andando e aquele homem o convidou para entrar numa casa. E eles entraram naquela casa, e naquela casa estava repleta de pessoas, mas a casa parecia maior por dentro do que por fora. E todas as pessoas estavam ali em harmonia. E uma coisa que chamou muita atenção desse homem é que as pessoas estavam muito felizes. A expressão no rosto delas não é como a expressão da maioria de nós aqui no dia a dia, que é uma expressão pesada, cheia de coisas a fazer, cheia de preocupações e pensamentos. É uma expressão leve. E enquanto ele olhava maravilhado pro rosto das pessoas, aquele homem o chamou mais uma vez e falou: vem cá. E mostrou algo que parecia um buraco na parede com algumas luzes. E falou assim para ele: ei, o que você gosta de comer? Aí aquele homem disse: como assim? Ele fala aí qualquer coisa. Ou melhor, pense em qualquer coisa que você queira comer, na quantidade e na variedade que você quiser. E aquele homem pensou assim: bom, tá, né? Tem nada a perder, afinal são só pensamentos. Se fosse uma palavra, talvez eu ficasse com vergonha, mas pensar. E aquele homem pensou num prato recheado de lasanha, nhoque. E mal acabou de pensar, aquele prato apareceu naquele buraco na parede, como que tivesse sido materializado ali na hora. Aquilo causou um pouco de espanto. E ele disse: vá, prove. E aquele homem comeu, deu uma garfada no nhoque, na lasanha, e era um gosto maravilhoso. E antes que ele pudesse pensar em dar outras garfadas, o homem falou para ele: vamos dar uma volta. E como ele estava, o homem da história, né, estava tão maravilhado com aquilo tudo, ele só podia parar e pensar assim: o que mais ele vai me mostrar? Tipo, que maravilha esse local. E ele não pensou muito na comida, deixou a comida e foi. Eles foram andando em direção à praia. E quando chegou na praia, era tudo tão limpo, tudo tão perfeito e era tudo tão futurístico, tão surreal, inenarrável. E eles caminharam um pouco na praia e o homem que estava do lado dele falou assim: você pode ficar aqui se quiser. Ele: sério? Então eu quero. Ele falou: calma, não é assim, deixa eu explicar e depois você decide. Tá. Aí ele falou assim: olha, se você vier pra cá agora, você vai ser um entregador de picolé, meio que vendedor de picolé. Ele falou: você vai ficar andando na praia com um recipiente e vai dar picolé para quem pedir, sem cobrar nada. Mas não se preocupe, isso aqui não vai te limitar em nada, porque aqui
não existe dinheiro. Todos têm o que querem. Então o vendedor de picolé, ele pode ter o que ele quiser. Basta ele ir e pegar. E todos têm o que precisam. Ninguém tem mais, ninguém tem menos, todos pegam o que precisam. Então você não vai ser limitado em nada, mas todos aqui têm uma tarefa, todos fazem alguma coisa. E essa vai ser a sua tarefa. E aquele homem, sem pensar muito, tá, eu topo. E o outro repreendeu novamente e disse, calma, ainda não terminei. E aquele homem o fez lembrar daquele local onde ele pediu a comida. E ele falou assim, lembra daquele ambiente? Lembra daquelas pessoas que você viu lá? Você lembra de ter visto os seus parentes? E o homem disse, vi alguns, mas não todos. Pois é, ali tinha fulano, beltrano e ciclano. Eu não vou citar nomes, mas tinha algumas pessoas que aquele homem conhecia, mas não todas. E naquela hora aquele homem lembrou de perguntar, cadê as outras? Aí ele disse, pois é, elas não puderam vir para cá. Aí ele falou assim, essa então é a nossa proposta. Você pode vir para cá agora. Porém, as únicas pessoas que vão conseguir vir para cá também são aquelas pessoas que você viu lá. E as outras não vão poder nunca entrar aqui. Não falou isso. Ele falou, não vão poder entrar aqui. Porém, se você decidir voltar e voltar para a terra, ele falou, elas vão, você vai poder, através de você, através da sua vida, elas vão ter uma oportunidade de vir para cá. Não só elas, mas outras pessoas. Aí naquele momento, aquele homem se entristeceu demais, porque foi colocado, até então era só uma decisão que afetava somente a ele. E parecia tudo tão maravilhoso, a escolha era óbvia. Mas naquele momento aquele homem botou um peso muito grande nas costas dele. E o homem continuou. Se você escolher ficar, seu corpo, que está na terra, vai morrer enquanto dorme. E você nem vai experimentar nada. Você vai estar aqui, vai simplesmente continuar. Porém, se você escolher voltar, a vida vai ser dura, vai ser pesada, vai ser difícil. E você vai ser machucado e magoado por aquelas pessoas que você vai tentar ajudar. Mas ele disse, mas vai valer a pena. Aí o homem completou, você não tem muito tempo para decidir. Aí ele apontou para o horizonte e disse para aquele homem que estava lá de visita, você está vendo aquela pedra? E aquele anjo? Aí quando aquele homem ele olhou, ele se deu conta que havia um anjo gigante. E aquele homem estava sentado, aquele anjo estava sentado na pedra com um cetro enorme e reluzente. E aquele anjo estava sentado e ele tinha 6 asas, 3 de cada lado. E o sol, os sóis estavam se pondo. Mas quando o sol se punha, não ficava escuro. Só não brilhava tanto. E aquele homem que estava do lado dele disse, você tem até a luz do sol tocar aquele anjo. Quando a luz do sol terminar de recuar e tocar o raio do sol tocar aquele anjo, vai acabar o seu tempo. Aí o homem que estava de visita disse, olhou para ele e disse, suspirou fundo e disse, mas não há o que decidir. Eu não posso, sabendo que posso fazer alguma coisa, eu não posso privar
outras pessoas de estarem aqui. Eu queria muito estar aqui, mas eu não posso, sabendo que posso fazer alguma coisa, não fazer nada. Eu nunca iria me sentir bem. Aí aquele homem olhou nos olhos dele e disse: esta era exatamente a resposta que nós esperávamos que você desse. E aí, aquele homem de repente foi sugado para baixo e se sentiu caindo. E um impacto tão grande que quando ele caiu, o corpo dele estava dormindo. Ele deu um pulo que ele foi parar do outro lado, na cabeceira, do outro lado da ponta da cama. Ele acordou, levantou, já pulando, já saindo da cama. De tão real que aquilo foi. E eu quero que você saiba que essa história é real e ela aconteceu. E tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E o que parece mal aos nossos olhos, ou melhor, o que parece bom aos nossos olhos, nem sempre é bom de verdade, nem sempre traz um bom resultado. Porque o que pra gente parece dor, nada mais é do que um caminho para algo muito maior. Essa foi a história de hoje. Espero que você que Deus tenha lhe acrescentado algo com isso. Valeu, fui.